Pessoal, bom dia. Começando mais um culto aqui. Continuação de Mateus 23. Polêmica, pessoal. Polêmica. Mas antes aí, se puder dar uma força aí no canal, manda uma inscrição, né? Um like aí, deixa um comentário. Se não concorda, pode comentar também. Pode xingar, pode me chamar de herege. Já me chamar de herege, já me chamar de filho do cramunhão, filho do diabo, né? Mas outras pessoas acordaram. A minha missão aqui é acordar as pessoas, né, pessoal? Eu tiro uma viseira que... uma cegueira de fé cega, espiritual, feita por religiosidade aqui no meu canal, e o objetivo é justamente a gente arrancar isso aqui, tirar isso aqui, né? Então, antes de começar aqui, o tema é Mateus 23, continuação dos versículos, né? Todos os versículos aqui de Mateus 23, Jesus contra o sistema religioso, Jesus contra os escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, os 7 ai de vós, e a gente vai continuar esses 7 ai de vós aqui até o final do capítulo, né? Se der tempo de passar hoje todos aqui de Mateus 23, vamos passar. Se não der, já fica para outra aula, sem problema nenhum, outro culto, né? E agora eu vou deixar alguns recados aqui para você. Para vocês. Em primeiro lugar, aqui, pessoal, vai ser culto online. Eu vou tentar todo domingo soltar um culto online aqui. Aqui eu vou tentar pregar a palavra, né? Da forma que eu entendo, que é com a hermenêutica do amor de Jesus. Chega Novo Testamento, Velho Testamento, mais focado no Novo Testamento primeiro Jesus, Novo Testamento, depois que ele veio, né, colocar Deus encarnado em terra como ser humano para a edificação da graça de Deus, a edificação das obras do Pai. Então, primeiro Jesus no Novo Testamento de forma sistêmica, sem pular capítulo, sem pegar versículo separado, a gente pegar texto, contexto, olhar tudo certinho, vendo toda a questão da hermenêutica, do anacronismo, né, nas questões teológicas mesmo, para a gente poder achar toda a estrutura. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse estudo, porque aí nós vamos pegar todo o Novo Testamento. Eu quero pegar Mateus, Marcos, João, Lucas, e já pegar, por exemplo, a passagem na visão de cada um. Já pega a passagem, já dou a visão dos 4. O que um completa com o outro, né? O que um faltou, que o outro completa, né? E a gente vai vendo a visão dele dos 4 apóstolos principais, e depois as cartas de Paulo, daí para frente, né? Tudo no Novo Testamento, né? Todas as igrejas que ele abriu depois, todas as cartas, né? E a gente pegar esse Novo Testamento e destrinchar isso mais, destrinchar mais o foco de Jesus no amor, na hermenêutica do amor. Então, aqui é o foco do canal. Um outro recado é o seguinte, pessoal, eu saí da igreja e eu saí da religião. Você que me conhece, que já me viu frequentando uma igreja aqui na minha cidade, eu não faço mais parte dessa igreja, tá? Eu não tenho mais nenhuma ligação com essa igreja, eu não sou membro lá mais, tá? Oficialmente falando, eu não sou membro mais, e o motivo é simples, pessoal, eu saí da igreja, eu saí da religião, eu saí do sistema religioso, eu vi Jesus dentro de mim, eu vi Jesus na palavra ali de uma forma mais voltada para o amor, para a caridade, para o perdão, né, da compaixão. Então, vai ter muita polêmica aqui hoje, tá? Eu vou pegar alguns pontos aqui muito fortes aqui, principalmente comparações aqui de Antigo Testamento, questões de santidade, espiritualidade, porque o foco de Jesus foi trazer uma espiritualidade, um estilo de vida, um comportamento, né? Eu acredito muito nessa questão. E não religiosidade, regras, ritos. Ele veio para quebrar um pouco isso, né? Então, o rasgar do véu é um pouco de rasgar um sistema também rígido que enrijece as pessoas, e as pessoas se matam por religião, as pessoas brigam por religião, né? As pessoas discutem por religião, as pessoas xingam e ofendem os outros por religião. Eu vi muitos homens de Deus, né? Homens, líderes, pastores formados aí, me xingando com um nível que você tem que ver que o diabo com certeza adorou. Falou assim, ó, um homem de Deus aí, meu homem de Deus maravilhoso, né? Hipocrisia religiosa. Jesus está no nosso comportamento, pessoal, não adianta, está dentro da gente, está no nosso comportamento, está como a gente trabalha com a paciência, com a compreensão, com a empatia ao próximo, né? Com o perdão, com a caridade, e não com o ataque, com a briga, não é por aí não. A gente tem que atacar o que a gente acha errado, a gente tem que defender os pontos que a gente acha errado, né? Mas é livre, cada religião interpreta a Bíblia de uma forma, cada religião monta a própria teologia, então eu tenho direito também, né, de certa forma, de colocar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Então, não estou mais na igreja aqui da minha cidade, não estou mais em sistema religioso nenhum, tá? E o que aconteceu, pessoal? Aconteceu que a minha visão da igreja que eu estava é diferente. E eu estava complicando a igreja. Eu admito, eu reconheço. Você já viu o pastor pedir desculpa? Aqui você vai ver.
eu reconheço com humildade que eu estava prejudicando a igreja, porque eu tenho uma visão de ver as coisas da Bíblia, eu tenho uma visão de ver as coisas de Jesus, a igreja tem outra. Exemplo, eu sou contra o dízimo. Eu sou contra o dízimo, né? Vocês sabem disso, eu sou contra o dízimo. Eu tenho um vídeo aqui no canal com mais de 8.000 visualizações, 60 versículos contra o dízimo, né? Eu sou contra comércio no templo. Eu acredito que o templo de igreja é um templo de caridade, de amor, que a palavra jamais deve ser cobrada. Cursos, produtos, não tem que ter comércio de igreja, né? Eu acredito muito que batismo é uma coisa que você não deveria colocar condições, fazer curso ou apresentar certidão de casamento. Quantas pessoas deixam de entrar no reino de Deus por causa de um diploma, de um certificado, né, de tal de casamento? Ah, não, se não tiver certidão, não entra nas águas. Imagina o João Batista vendo isso, né? Santa Ceia, que é uma festa ágape, que é uma festa de amor, de fraternidade dos irmãos. E, de certa forma, a visão da igreja é separar só os membros que tomam, quem não é membro não pode tomar, né? Não é recomendado tomar. Então, assim, algumas coisas que foram me chateando, né, do sistema religioso no geral, e outras formas de prioridade, né? Reformas de igreja, telão, LED, e eu sou mais assim, em vez de focar na estrutura, vamos focar mais nas pessoas, vamos priorizar o ministério que foca nas pessoas, da caridade, do amor, do remédio do irmão, na cesta básica da outra irmã, de pagar a conta ali do seu Zé, de ajudar os membros ali, erguer as pessoas em primeiro lugar, para depois pensar na estrutura. Então foi uma das coisas que foi me desanimando do sistema religioso, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha essa visão, desculpa me estender um pouco nisso aqui, mas eu acho que tem que deixar bem claro aqui, né? Algumas pessoas aí, para depois não falar que, né, que eu não deixei clara a situação. Eu tinha essa visão e por estar muito ligado ali ao ministério da igreja e também já ter passado pelo meu outro canal lá, entrevistando alguns pastores, né? Então acabou que, de certa forma, vincularam a minha imagem à instituição. E ficou parecendo como se eu estivesse falando em nome da instituição. Eu não estou falando em nome da instituição, eu não tenho nada a ver com a instituição, né? As coisas que eu falo aqui, eu tenho muita coisa contra o que a instituição prega, né? E acredito que a instituição tem muita coisa contra aquilo que eu prego. E de certa forma, jamais eu quero sujar o nome da instituição. Na verdade, eu tenho muita gratidão. Na verdade, ter procurado uma igreja, ter me batizado, ter plantado essa semente de Jesus dentro de mim, só me deu mais fome e sede de buscar a palavra de forma mais profunda. E aí você acaba se decepcionando, porque você descobre, né, algumas coisas que não faz sentido, mas ao mesmo tempo você ganha isso aqui, ó. Você ganha uma libertação fora do normal. Você é livre em Jesus, você é livre em Deus. E aí você acha essa libertação, você acha maravilhoso esse processo, né? Então isso fez muito bem para mim. E a partir do momento que eu começo a prejudicar a imagem de uma igreja, de uma instituição, comprometer pessoas, né, que são líderes lá, né, começa a prejudicar essas pessoas, jamais eu vou ficar numa instituição dessa. Então jamais eu quero poder prejudicar as pessoas nesse sentido. Não quero prejudicar a imagem da instituição, gosto e amo demais as pessoas que eu tenho lá. Fiz muitas amizades, muitos amigos verdadeiros, que a gente, né, mantém um contato aí, né, pensa de uma forma diferente, eu penso de outra, mas o nosso chefe é o mesmo, é Jesus. Cada um acha a forma para chegar no Pai. Eles com o processo deles, eu com o meu processo aqui, né? Então cada um acha uma forma diferente, mas o chefe é o mesmo, é Jesus, é Deus, ele é que manda. Então cada um tem uma forma de ver a teologia aí, nesse sentido, né? Apesar das divergências teológicas, a amizade continua, o carinho, o amor, e o que eles precisarem de mim, que eu estou à disposição mesmo, né? E é isso, pessoal. Falar para vocês que eu estou livre da religião, estou livre do sistema religioso, estou livre de placa de denominação, né? E, pessoal, é uma sensação maravilhosa. Eu vou falar para vocês, eu estou leve, eu estou me sentindo mais leve, eu estou mais tranquilo. E aqui está meu diploma, né? Com todas as matérias, inclusive, aqui que eu fiz, né? Para virar pastor evangélico, né? Meu diploma é de pastor evangélico. E eu falo para vocês, ó, hoje isso aqui não vale muita coisa não, tá? Hoje eu não quero nem ser chamado de pastor. Na verdade, pastor é até pesado, porque pastor é só Jesus, né? O único pastor é Jesus. Então ali está pastor evangélico, eu queria ser um pastor mais dos evangelhos, pastor mais do Novo Testamento, um pastor mais pastor de Jesus, um defensor de Jesus, um advogado ali de Jesus. Né, alguém que defende mais a hermenêutica ali de Jesus, sempre do Novo Testamento para frente, sempre do Antigo Testamento para trás, mas tudo com o filtro do amor, com o filtro do amor de Jesus. O que for diferente do amor e o filtro de Jesus, eu ignoro, simplesmente, né? Porque eu não vou deixar uma igreja ou um concílio que foi feito em Roma definir o que eu acredito que seja espiritualidade ou não.
Eu vou falar muito de espiritualidade aqui. Eu acredito que a religião, a religiosidade, ela limita muito o nosso nível de evolução espiritual. A gente acaba se limitando porque a gente fica preso na palavra, a gente vira escravo da própria palavra, a palavra fica rígida demais e a gente não consegue ir além, a gente não consegue ter amor ao próximo. Pelo contrário, às vezes a gente acaba criando preconceito contra o nosso próprio irmão. O caso de um homossexual, por exemplo, né? Quantos homossexuais aí, né? O cristão coloca aquilo ali na Bíblia e tal, ele é bom, a pessoa é boa, ela tem uma espiritualidade, ela deixa de exercer o amor ao próximo porque a pessoa é homossexual, é homoafetivo, entendeu? Então, limita a espiritualidade da pessoa. Então, é isso que eu queria falar, esses assuntos aí que eu queria falar. Então, já vamos na palavra, vamos começar aqui, né? Mateus 23, e vamos para frente. Bora. Tomar uma água aqui, porque ninguém é de ferro também não. Bom, eu parei no Mateus 23:16. 23:16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse sim é o devedor. 17. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vamos para o 18, Mateus 23:18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse sim é o devedor. Mateus 23:19. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, né? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Mateus 23:21. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Mateus 23:22. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Então aqui a gente pegou essa passagem aqui de Mateus 23, do 16 até o 22, né, justamente para a gente ver a insensatez, né, do sistema religioso, da época dos escribas, dos fariseus, e também nós vamos fazer comparação com os dias de hoje, né? Então a gente vê o seguinte, estavam criando umas regras teológicas absurdas, né? Jurar pelo ouro do templo valia mais que jurar pelo próprio templo. Quer dizer, estavam priorizando, né? Eles estavam priorizando algumas coisas e em detrimento de outras, né? Então você falar assim, não, o ouro do templo valia mais do que jurar pelo próprio templo. Uma vez que você jura pelo templo, automaticamente você está jurando por tudo que tem dentro dele ali, né? Então Jesus viu essa incapacidade, essa limitação deles, falou assim, cara, peraí, qual que é a prioridade, qual que é o foco de vocês aqui, né? Então Jesus realmente chama eles de guias cegos. O que vocês estão falando? Vocês estão cegos, vocês estão malucos, né? Vocês perderam ali qual que é o senso de prioridade, né? Então agora a gente vem para um exemplo mais atual, né? Umas regras também da mesma forma ali que eles consideram uma coisa, ignora outras, foca mais numa coisa, ignora outras, né? A gente vai falar inclusive mais disso aqui em Mateus daqui a pouco, 23:23, né? Porque eles estavam focados em entregar o endro, o cominho, o hortelã na parte do dízimo, né? Vocês se preocupem em dizimar, mas esquece ali da misericórdia, da compaixão com o próximo, né? Esquecem da justiça, sabe? Eles perdem o foco, focam numa coisa e ficam presos naquilo ali, mas esquecem daquilo que é maior do que aquilo ali, né? Nós vamos falar disso em Mateus 23. Mas agora, por exemplo, pessoal, esse aqui foi polêmico pra caramba, esse aqui não teve jeito, eu tenho que rir aqui pra não chorar. Na verdade, eu só tenho que rir porque chorar, porque isso aqui eu não vou não, porque ninguém chora quando tá com a verdade, ninguém chora, né, quando acredita que tá no caminho certo, tá no caminho do amor, tá na hermenêutica correta da justiça e da expansão da espiritualidade, né? Então eu postei aí essa semana aí no meu Instagram, inclusive se quiserem até seguir meu Instagram aí, @espartano da vida moderna, eu posto vários cortes aqui das minhas pregações, né, e posto algumas questões lá. E aí eu postei uma parte que eu fiz com o meu mentor, né, que além de ter esse diploma aqui de pastor, estou formando também no Instituto Bereia, é o que eu indico para vocês aqui. Procurem uma instituição séria, com um pastor sério, né, que tem uma base de
de ser discipulador. O que é discipulador? Aquele que ensina várias teologias sobre o mesmo assunto e você escolhe aquilo que faz melhor para o seu coração. Não a pessoa fazer te engolir a interpretação dela. Porque, infelizmente, muita gente se forma pastor e a denominação fala assim, não, a nossa interpretação é assim, se você quiser formar, ganhar o diploma da nossa instituição, você tem que pensar assim. E a pessoa é condicionada, e a pessoa fica escravizada naquele tipo de pensamento. Mesmo, às vezes, até pensando diferente. Quantas pessoas estão na igreja hoje que pensam diferente daquilo que está sendo pregado? Que não concordam com aquilo que está sendo pregado. Mas continuam, porque acreditam que o que estão fazendo ali está acrescentando de alguma forma. E não é errado, não julgo, respeito, tá? Mas, por exemplo, eu postei essa semana no meu Instagram lá a questão da fornicação. E aí eu postei esse trecho da entrevista lá com o meu pastor, né? Falando que o sexo antes do casamento ou fora do casamento não é fornicação. Se for feito com amor, com compromisso, com responsabilidade emocional, se a pessoa for tratada com os mesmos critérios do matrimônio, né? Oficializado pelo casamento. Mas pessoal, me chamaram de filho do Cramunhão, filho de herege, tal. E sabe o que é o mais engraçado? Quando você entrava lá nos perfis lá para ver, as pessoas eram os mais pentecostal, eram as irmãzinhas do coque, eram os religiosos. Você vê que eram os mais nervosos, né? E agora, voltando aqui nesse versículo que a gente está aqui, para a gente não perder o foco, o que é mais importante, pessoal? Responda do seu coração, você na sua casa aí, responda no seu coração, o que é mais importante? Você está com uma pessoa e ter um amor ali, ter um compromisso, ter uma responsabilidade emocional, ter carinho, ter segurança, ter provisão, ter proteção, ter diálogo, ter educação, ter respeito, pessoal. O que é mais importante? Isso ou uma certidão, ou um casamento, ou um vestido bonito, ou uma aliança de ouro, ou um certificado registrado no cartório, uma festa para a família toda ver? Quantos casamentos aí a gente vê aí, né? Que a festa é chique, gastou milhões na festa e depois logo passou 2 anos, o casal já está separando já. O que é mais importante para Deus, pessoal? É claro, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, eu concordo com isso. A gente tem que seguir a lei dos homens também, a gente tem que respeitar as autoridades também, desde que as autoridades desde que a lei esteja exatamente, não afronte nenhum princípio bíblico, nenhum princípio de Jesus. Porque a partir do momento que um político, um vereador, um deputado, um presidente coloca um decreto de uma lei que você acha que vai ferir seus valores cristãos, você não deve obedecer. Ah, o cara é rebelde. Não é rebelde, não. Cristão está focado em agradar a Deus, não está focado em agradar os homens, não. Tá? E eu vou falar muito disso aqui. Então, o que é mais importante, pessoal? O sexo ali com compromisso, com responsabilidade. A gente vê casais amaziados aí que moram juntos, que não tem certidão. Às vezes a irmã não quer casar de novo. Às vezes a irmã recebe uma pensão que ela precisa pro filho dela. Entendeu? Às vezes a gente não sabe o que passa na vida das pessoas no particular e a igreja quer intrometer em tudo, quer falar assim, não, você não batiza aqui. Você não vai batizar aqui de jeito nenhum. E quantas pessoas ficam fora do reino de Deus porque não batiza, por causa que não tem a certidão de casamento, como se Paulo fosse casado, né? Paulo, mostra também a certidão de Paulo, né? Então, assim, tem umas coisas, sabe, que é complicado. Então, sexo de pessoas que não são casadas. Então, assim, é mais importante eu ter o amor da minha esposa ou a certidão de casamento com ela? O amor da minha esposa, com certeza, para Deus, o compromisso, a intenção do meu coração com essa pessoa que importa, pessoal. A intenção do meu coração com essa pessoa que importa. Isso é o principal. Porque tem gente também que vai achando que eu estou passando pano. Não, meu amigo. Sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, não é de qualquer jeito, não. Ah, não, o pastor falou que pode, não sei o quê, e aí agora eu vou para orgia, para promiscuidade. Não, meu amigo, olha a intenção do seu coração. Olha a responsabilidade emocional com o outro. Olha a responsabilidade, olha a empatia. Olha, para você não iludir ninguém, para você não enganar ninguém, para você não mentir com ninguém, para você ser sincero o tempo inteiro. O compromisso, pessoal, de sangue ali, porque sexo já é um compromisso carnal, já é um compromisso ali de sangue, já é um compromisso espiritual. Né? O sexo já tem isso, automaticamente. E na Bíblia, antigamente, era isso. Às vezes o casamento era consumado literalmente por entrar numa tenda, consumar ali o sexo, pronto. Ali, ó, saiu da tenda, tá casado. Antigamente era muito isso, era muito acordo de família. E quantos acordos de família eram feitos na época que o noivo nem gostava da noiva? Que casava só para gerar um filho, para continuar a hereditariedade da família? Porque uma coisa, pessoal, é luxúria, né? Outra coisa é um casal de namorados, noivos, que já moram juntos, já é amaziado, já tem união estável. Inclusive, você está falando de lei,
Ah, não, porque tem que ter casado para ser a lei dos homens. Pessoal que tem compromisso, que mora sério, que já praticamente casado, amaziado, morando junto, aí para a lei, na hora do divórcio vai ter que pagar pensão, na hora do divórcio vai ter indenização. Já para a lei já é considerado, esse tipo de casal já é praticamente considerado por lei casado, né? Praticamente com todas as responsabilidades e compromissos de um casamento. União estável, você já pode fazer um plano de saúde com união estável, né? Então, assim, a própria lei reconhece isso, mas a igreja, a cabeça do pastor, não vai batizar aqui porque não tem certidão. Então tem umas coisas de igreja que é complicado. Mas, enfim, uma coisa é a luxúria, a fornicação, outra coisa é realmente o compromisso. Então, é isso. Quantos casais ficaram sem batizar, né? Se entrar nas águas por causa de uma besteira dessa, uma questão que é um protocolo de homens, né? Um protocolo formal da sociedade e não de Deus, e não de espiritualidade, e não de Jesus, né? Tem casal que é excluído de ministério, que sofre preconceito dentro da igreja, não pode ceiar, não pode tomar o corpo e o sangue de Cristo, porque não é casado, porque é amaziado, porque é um casal de namorado que se ama, mas que ainda não certificou lá no cartório. Então, o que é mais importante, pessoal? É isso que eu estou falando nesse versículo aqui. A igreja prioriza certas coisas e esquece do mais importante. É isso que eu estou querendo dizer com esse versículo aqui. É uma religiosidade tóxica, pessoal. E quando eu falo religiosidade tóxica, é isso que eu estou falando com vocês. Por quê? Aqui no meu canal vai ser assim. Aqui eu mando, e aqui vai ser assim. Nesse sentido, aqui a gente tem que pegar a lei do amor, a lei da interpretação da hermenêutica de Jesus. E não que um concílio de Roma que chegou lá com Constantino, que nem era cristão, entendeu? Que falou assim, não, aqui fizeram a religião de forma manipuladora ali, tiraram vários versículos da Bíblia, colocaram como livros apócrifos, mas muito desses apócrifos aí tem Jesus falando que o reino de Deus está dentro de nós, que o amor, a caridade é muito mais importante que um templo de pedra. Muitos desses versículos foram tirados. Na Bíblia, no cânon original, a gente vê que tem muita coisa que foi alterada, manipulada pela Bíblia. Estou falando mesmo. Pela Bíblia foi alterada, foi manipulada, foi mal traduzida. No cânon oficial. Nos livros apócrifos, a mesma coisa. Tem muita coisa que tinha que entrar e não entrou. E tem muita coisa que não tinha que entrar mesmo. Tem muita coisa que não tinha que entrar mesmo também. Que não é confiável também. Mas tem muita coisa que, livro de Tomé, muita coisa do livro de Tomé é Jesus ali. O livro de Tomé, vocês pegam ali a espiritualidade pura. A Bíblia da Etiópia, eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui, porque eu comprei a Bíblia da Etiópia. A Bíblia da Etiópia é completa, ela não passou por esse concílio, não. Então ela tem os 40 dias de Jesus ressuscitado ali. O que ele falou nesses 40 dias? Que o cânon original quase não tem informação nenhuma, tem muitos poucos versículos. Então aqui é para chocar, pessoal. Porque aqui a gente vai a fundo. Aqui a gente vai a fundo. Porque aqui a gente está buscando a palavra de Deus, a gente está buscando Jesus, a gente está buscando a evolução da espiritualidade. E se precisar, a gente vai contra a própria Bíblia. Se precisar, a gente vai chegar num nível de espiritualidade que vocês vão ver que às vezes, eu vou dar exemplo aqui, vai chegar a ser maior do que o próprio Deus. Ah, mas que blasfêmia que você está falando. Não é blasfêmia não. Na hora que eu começar a pegar os exemplos aqui, você vai ver. Mas vamos lá, vamos continuar aqui para a gente não perder. Bom, é isso. Aí a pessoa sofre preconceito dentro da igreja, sofre coação, sofre pressão do pastor. Né? O pastor fala que se não entregar a certidão, vocês vão ser amaldiçoados. Vê se é papel de pastor ficar amaldiçoando os outros. Pessoal, você não deve amaldiçoar ninguém. Ninguém na sua vida. Ninguém. Você amaldiçoar uma pessoa não é bom para a sua vida. Não é bom para ninguém. Às vezes você pode até ter o direito de achar que pode querer amaldiçoar, mas você não tem. Você não tem direito de amaldiçoar ninguém, pessoal. Nem demônio se amaldiçoa. Você pede para Deus redimir. Redenção do demônio também. Eu acredito que a redenção até para o demônio ela é possível. Bom, pessoal, então o que é mais importante para Deus? A certidão, o vestido de noiva, a aliança no dedo, a cerimônia, ou o compromisso, a responsabilidade, a fidelidade, um amor genuíno de verdade? O que é maior? Então, como falei, dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Mas entre dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, antes é dar a Deus o que é de Deus, depois vem o que dá a César. É mais importante para Deus isso aqui, do que o que você vai dar para César ou não. Porque a gente vê isso aqui justamente aqui em Atos 5.29, que registra a resposta corajosa de Pedro e dos apóstolos ao Sinédrio, né, onde eles estavam sendo proibidos de pregar ali, as autoridades religiosas judaicas ali estavam proibindo eles de pregar, né, eles estavam tentando impedir eles de pregar em nome de Jesus, né, e aí Pedro com coragem responde, né, e os apóstolos também disseram, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Atos 5.29, pode olhar aí. E nós vemos, olha só para você ver como é que a Bíblia é assertiva nisso. A gente vê Gálatas
1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar os homens, ou estou tentando agradar a Deus? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, eu nem seria servo de Cristo. Então meu foco primeiro é agradar a Cristo, agradar a Deus, e vai chocar, e muitos homens vão fazer inimizade, vai me chamar de herege, filho do cão, entendeu? Igual eu falei pra vocês aí. E pior, são os mais pentecostais, os mais religiosos ali, é os que mais atacam. Aí você vê que é um homem de Deus mesmo. Hipocrisia religiosa, entendeu? Vamos pro próximo aí, que agora polêmica mesmo. Eu não vou entrar muito aqui nesse aqui a fundo não, pessoal, porque eu já entrei antes. Eu tenho um vídeo só sobre isso aqui de mais de 1h20, se eu não me engano. Que é o Mateus 23:23. Ah, de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais o hortelã e endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Vocês estão, né, praticamente coando um mosquito e engolindo um camelo. Então, como eu falei para vocês, tem um vídeo aqui, vou deixar aqui nos comentários aqui vou deixar na descrição do vídeo aqui, e link para um vídeo só que eu falo da questão do dízimo, no geral. E Mateus 23:23 está lá, né? Mas enfim, a igreja priorizando outras coisas, priorizando o endro, o cominho. Ah, eu sou dizimista, eu vou pro reino dos céus. E esquece da misericórdia, do amor. Pessoal, se vocês leem a Bíblia sem amor, sem a hermenêutica de Jesus, a palavra começa a ficar enrijecer. E aí você vira um religioso fanático. E aí você limita a expansão da sua espiritualidade. Não leiam a Bíblia de forma igual vocês leem um estudo e tal, não. Leiam a Bíblia com amor. Busquem na Bíblia o amor de Jesus ali. O que não for o amor de Jesus, descartem. Não levem para a sua vida no cotidiano diário, de comportamentos seus, não. Não vão levar tudo. Eu já falei isso aqui antes, já falei isso em outros vídeos. Não vai falar que tudo na Bíblia é a palavra de Deus, não, que isso é um absurdo. Genocídio, infanticídio, escravidão, homofobia, machismo. Muita coisa cabulosa ali na Bíblia. Não vai falar que tudo aquilo ali é a palavra de Deus, não. Porque se for ver, até o diabo fala na Bíblia. Isso é a palavra de Deus? Quando o diabo está falando? Não faz sentido nenhum. Bom, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Mateus 23:23. Então, vejam um vídeo lá sobre o dízimo, que eu falo de Mateus 23:23. Que o dízimo não faz sentido nenhum. Que o seu pastor cobrar dízimo do seu hoje, ele teria que ser levita. As tribos de Israel teriam que estar... Né, o templo de Jerusalém teria que estar reerguido de novo. Ele foi destruído. A igreja da esquininha da sua casa não é o templo. Entendeu? Ali é só um lugar de congregação dos irmãos. O seu pastor não é descendente de judeu ou de levita. Dízimo era alimento. Se o seu pastor realmente quer cumprir a lei do Antigo Testamento, que ele cumpre direito, que ele peça para você trazer alimento para a igreja e não dinheiro. Ah, e naquela época já existia dinheiro, como eu dei o exemplo que dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Já tinha moeda, tinha inclusive o imposto do templo também, que era 2 dracmas, que Jesus tirou da boca do peixe lá, que Pedro tirou da boca do peixe lá, né? Tinha o imposto do templo, chama de imposto do templo, chama de caixinha de custo da igreja, chama de despesas da igreja, de água, de iluminação, de faxineira, chama de qualquer outra coisa, mas não chama de dízimo não, que é um chute, sabe, machuca, é um chute teológico, oferta generosa e voluntária. Os apóstolos não falavam de dízimo, Judas não falava de dízimo, Jesus não falou de dízimo, Paulo, hora nenhuma no Novo Testamento cita dízimo, é oferta generosa, com coração, com amor. Isso é o que a igreja deve focar. Agora, usar essa palavra dízimo, pessoal, que absurdo teológico. Entendeu? Não dá. Então, aí muita gente vai falar, não, mas Jesus em hora nenhuma aboliu o dízimo. Aqui em Mateus 23 ele fala, porém fazer essas coisas, porém deu o dízimo, né? Foi o que eu já expliquei várias vezes aqui. Naquela época fazia sentido, ele estava debaixo da lei de Moisés, ele estava cumprindo toda a lei, Jesus cumpriu toda a lei, ele cumpriu a lei modificando a interpretação da lei, não mudou as palavras, céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará, a palavra não passou, mas a interpretação da lei passou, mudou, a interpretação da lei, Jesus foi alterando ali, alterou o sábado, alterou o sacrifício, ele foi o próprio sacrifício, né, alterou a questão dos inimigos, os inimigos olho por olho, dente por dente, não, ele ama mais seus inimigos, ele foi cumprindo a lei, mas alterando a lei, e quando ele morreu veio a nova aliança, o Novo Testamento, e aí é que a gente segue hoje, que os apóstolos seguiram, que Jesus seguiu, que se o dízimo fosse tão importante para Jesus, Jesus teria cobrado dízimo, os apóstolos teriam cobrado dízimo, eles teriam pregado sobre o dízimo, falado que isso era importante. Eles pregaram? Não. Se Jesus e os apóstolos não pregaram sobre o dízimo, quem que é a gente querer voltar com isso aqui? Isso é distorção da palavra, isso é ganância financeira, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Mateus 23:24.
E o mais legal é isso, que no vídeo que eu fiz lá, um pastor lá começou falando que eu estava fazendo anacronismo, né? Ah, não, é porque naquele tempo as coisas eram daquele tempo, né? Hoje as coisas você tem que atualizar. Aí que tá, você tem que atualizar mesmo, atualiza sim. O anacronismo e tal, que vocês estão falando aí, que é justamente isso, não, porque uma coisa que era de um tempo não vale para outro. Beleza, tem que atualizar, é outro tempo. Agora é lei da graça, então não tem nem se falar em dízimo. Porque a pessoa muitas vezes usa isso para falando assim, não, naquela época era alimento, hoje é dinheiro. Usa essa desculpa. Não, naquele tempo já tinha dinheiro. Naquele tempo já tinha dinheiro. Ou você compra a Bíblia na íntegra, ao pé da letra, e faz circuncisão, e cumpre os 603 mandamentos de Moisés, porque dízimo está dentro dos 603 mandamentos de Moisés. Ou você cumpre ao pé da letra, ou se for atualizar, atualiza de forma correta. Não distorce a palavra, não. Não distorce a palavra, não. Porque você atualizar falando que agora o dízimo tem que ser dinheiro, que não pode ser alimento mais, porque os tempos são outros, isso aí é distorção da palavra. Atualiza de forma correta, atualiza com Jesus, atualiza com Paulo, que é ofertas generosas. Não vem atualizar com anacronismo, né, jogando esse caô, né? Essa aqui também, pessoal, eu citei isso aqui, porque isso aqui também é interessante falar nesse capítulo, que é o seguinte, Lucas 21, 2, 4, que é a história da mulher lá que deu tudo. Vocês lembram dessa história? Da mulher que deu tudo? E aí, olha só para você ver o que é distorção na Bíblia, o que os pastores fazem com esse versículo, de Lucas 21, de 2 a 4, né? Então a viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse, eu lhes digo a verdade, essa viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram apenas uma parte daquilo que estava sobrando em sua pobreza. Ela deu tudo que tinha. Aí, né, essas coisas que é interessante. A igreja vai e pede dízimo, e fala que o devorador vai te pegar, e fala que quem não paga dízimo você vai ser amaldiçoado, não vai entrar no reino dos céus. E ainda manda um negócio desse aqui, ó. Se a mulher deu tudo que tinha, por que você não pode dar tudo? Dá passagem, eu já vi isso em culto, tá? Dá passagem que você vê aqui, dá tudo. Entrega tudo que você tem. Confia em Deus. Quem confia em Deus entrega tudo. Entrega tudo para quê? Pro pastor, pro bolso do pastor, né? Jesus, essa é a interpretação que eles usam. Mas na verdade Jesus estava criticando. Olha só, a mulher deu tudo que tinha. Ela não tinha mais nada. Ela tinha 2 moedas pequenas. E mesmo assim eles foram lá e sugaram a alma lá dessa mulher, me dá suas 2 moedas aí. Essa mulher estava precisando de ajuda. Essa mulher estava precisando de caridade. Essa mulher estava merecendo que esses fariseus, esses escribas pegassem o dízimo que eles receberam e falassem, vou te ajudar um pouquinho, irmã, que eu tô vendo que você está com dificuldade aqui, que você não tem nada no armário, que você não tem nada de comer. Não, foram lá, a mulher não tinha mais nada, foram lá, arrancaram e sugaram ela. Era isso que Jesus estava criticando. Tá vendo? A distorção da interpretação, como é que é feita hoje em dia aí? Bom, eles eram detalhistas no dízimo, de pequenas ervas, do heno, do cominho, era alimento. Mas ignoravam o que realmente importava, justiça, misericórdia, fidelidade. Mesma coisa também do Mateus, o anterior, o que era mais importante, o templo ou a oferta do templo? Né? Ficavam focando no micro e esquecendo do macro, e o macro é a nível espiritual, o micro no sentido formal, ele está preocupado com o dízimo, do pagamento ali, no sentido material. E Jesus estava falando de misericórdia, justiça e compaixão. Quantos pagam o dízimo aí acham que serão salvos, pessoal? E ainda critica quem não paga, acredita, chama a gente que é contra o dízimo de miserável, né? Amaldiçoa a vida da gente, manda maldição para a vida da gente aí. Um pastor aí me amaldiçoou aí outro dia aí, mandou um recado para mim aí, me amaldiçoando. Meu amigo, pode amaldiçoar o que você quiser. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo o que você está fazendo com seu irmão. Sou seu irmão do mesmo jeito. Entendeu? Amaldiçoa a vida de quem não paga o dízimo. E é isso, pessoal. Jesus estava cumprindo a lei de Moisés. Naquele tempo fazia todo sentido ele pedir para continuar, ele não bloquear o pagamento do dízimo, né? Mas ele mesmo não cobrou. Os apóstolos, depois que ele morreu, no Novo Testamento não cobraram. Paulo não fala disso. Então, né, vamos seguir os apóstolos. É melhor, mais seguro, né, pessoal? Vocês não acham? Do que ficar seguindo escriba, fariseu, lei dos judeus? Na nova aliança isso não é mais necessário. E a questão do mosquito? O mosquito era o menor animal impuro para os judeus e o camelo um dos maiores. Jesus estava dizendo que eles faziam um esforço enorme para não cometer um erro minúsculo, que era um legalismo preso em ritual, né? Mas engoliu pedaços gigantescos com a falta de amor e injustiça, sem mesmo nem perceber
Quantas igrejas não fazem isso hoje? Quantos pastores não fazem isso hoje, pessoal? Não, eu estou preocupado com a sua certidão de casamento. Não estou preocupado que você está limitando ali uma pessoa que vai entrar numa água de batismo e que a partir daquele ponto ali a vida dela pode mudar. Ela vai ser batizada ali. Apesar que o batismo, eu acredito também que ele já começa, é no coração. O batismo também principal não é a piscina de água, é o coração da pessoa. Lava o coração, lava a alma dela, lava os pecados. Espiritualmente aqui dentro. Ali é uma externalização pública que você está assumindo para as pessoas, igual a festa de casamento. Você está assumindo publicamente que você está casando com Jesus ali, você está casando com ele, reconhecendo ele como o único Salvador. Mas às vezes até para isso uma certidão é necessária, uma limitação é necessária. Então eu critico mesmo, vocês me desculpem. Entendeu? Fica preocupado com os ritos. Não pode fazer, se não fizer o curso para batismo, não pode batizar. Entendeu? Se faltar a aula ali do curso para batismo, não pode fazer. E aí, imagina o João Batista olhando um negócio desse. Limita a pessoa, né? Limita a pessoa de batizar, limita a pessoa de entrar no reino dos céus, né? Porque não está deixando a pessoa entrar no reino de Deus. Está limitando ali, ó. Está colocando ritos humanos, ritos sociais, por causa de tudo de interpretação de Bíblia, por causa de tudo de rigidez da palavra. Não está usando o amor, não está focando na espiritualidade. 25. Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina, de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do teu corpo e do teu prato, para que também o exterior fique limpo. Jesus usa a metáfora do tô falando corpo, não é copo. Vocês me desculpem aí, eu escrevi errado aqui. Ai de vós, Jesus, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo, eu tô falando corpo. Eu escrevi errado aqui, vocês me desculpem aqui. Do copo e do prato. Mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do teu copo e do teu prato, para que também o exterior fique limpo. Jesus usa essa metáfora do copo, né, pessoal? Que eles limpavam, eles tinham muitos ritos dessa questão de limpeza, né? Limpavam o exterior para parecerem puros, mas por dentro o copo já estava cheio de ganância e de cobiça. O que adianta, né, a pessoa ser casada, a pessoa ter carteirinha de membro da igreja, ser batizado, participar ali dos ministérios, participar da ceia, pagar o dízimo, servir ali, né, 300 ministérios, ir em todos os eventos da igreja, né, se o coração está sujo, se ela ainda realmente não foi transformada, se a espiritualidade interior não foi transformada, o que adianta, pessoal? A pessoa está ali cumprindo um rito ali no piloto automático. Eu vou no culto domingo e tal, mas tudo ali no piloto automático. E aí o irmão ali passando necessidade da rua, a pessoa não consegue nem ter a visão, ela está tão cega ali com a religiosidade que ela não consegue nem ver que Jesus às vezes está vestido de mendigo ali, disfarçado do lado dela ali pedindo alguma coisa, e ela não consegue ver, ela está cega pela religiosidade dela ali, né? E aquele negócio, a palavra, ela fala, mas o comportamento grita. A palavra fala, mas o comportamento grita. Eles falam assim, a palavra convence, mas o comportamento, né, arrasta. E é isso, pessoal. A gente tem que ser cristão, a gente tem que ser Jesus nas nossas atitudes. Quando você começa a ser Jesus, como eu já falei aqui antes, o culto começa em que horas? É quando você está com o seu serviço, é quando você está com seus chefes, é quando está com seus colegas de trabalho, quando está com seus amigos, parentes, esposa, filhos, pais, mães, relacionamento com as pessoas ali, que as pessoas conseguem ver Jesus dentro de você pelo que você fala, como você se porta, como você oferece ajuda, como você é humilde para reconhecer os seus erros, para pedir desculpa, para se desculpar, para ter humildade de ver que estava errado. É ali que as pessoas conseguem ver Jesus dentro do seu coração, né? Esse é que é o foco. Então é isso. E aqui não precisa nem falar, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, que a gente pode falar desse aqui também, desse 23. Aqui é do 23, do 25 ao 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do teu copo e do teu prato, para que também o exterior fique limpo. Vocês conhecem aquela parábola lá do bom samaritano, né? Tinha uma pessoa lá que tinha sido assaltada e ela estava caída, estava toda ferida lá. Passou um sacerdote, alto escalão espiritual da igreja, né? Focado ali nas questões de Jerusalém. Depois passa um levita e ignora um homem caído e ferido. E depois passa um samaritano e ajuda a pessoa. Essa parábola quer dizer muito da questão dos ritos. O sacerdote, o levita, que depois, que era praticamente um aluno ali, que cuidava do templo ali, que poderia ser no futuro um sacerdote também,
eles estavam tanto presos nos ritos que eles não. Uma das coisas dos ritos era justamente não se misturar com aquele que está doente, com aquele que está impuro, com aquele que está caído, com aquele que está ferido. Se encostar, poderia ficar impuro. Ele sentiu que se ele fosse ajudar ali, se ele fosse ter compaixão, se ele fosse usar do amor e da misericórdia para socorrer um homem ali caído, nessa parábola do bom samaritano, ele poderia se misturar, e nessa mistura ele poderia ficar impuro. E ele não quis se sentir impuro. Então ele preferiu se desviar. O levita se desviou, né? Então olha só para você ver como é que a religiosidade, o cumprimento da lei, mata a espiritualidade. Repetir, o cumprimento fixo e rígido da espiritualidade sem o amor, cumprimento fixo e rígido da lei sem o amor, mata a espiritualidade. A religiosidade mata a espiritualidade nesse nível. Então a gente tem que prestar muita atenção com isso, pessoal. Pessoal, vamos fechar o capítulo então? Eu fui até o 26 aqui, o 27 e o 28 eu já tinha falado, que foi, eu comecei com ele no primeiro vídeo. Vocês podem ver o primeiro vídeo, vou deixar o link aqui abaixo também no texto do vídeo. É só vocês verem o texto aqui do vídeo, vocês vão ver tanto o link para o dízimo, tanto para o primeiro vídeo, a parte 1, né, de Jesus contra os fariseus. Então vamos fechar agora, vamos pegar do 29 até o 32, pode ser, para a gente poder fechar isso aqui? Então vamos lá, Mateus 23, 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, aqui Mateus 23, 30, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E aqui a gente finaliza com o 32. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Mateus 23, 29, 32. Aqui, pessoal, literalmente construíram monumentos para os profetas, endeusaram os profetas, mas não conseguiram enxergar que Jesus era um profeta que estava ali na frente deles, né? Não conseguiram enxergar que a profecia daqueles profetas que eles endeusavam estavam sendo cumpridos com Jesus que estavam ali na frente deles. A cegueira da religiosidade, a cegueira espiritual era tão grande que não conseguiam ver que aquele ali era o Messias. Eles construíram esses monumentos para os profetas, mortos pelo sistema do passado, mas estavam perseguindo os profetas. O próprio Jesus foi perseguido. Os próprios profetas que eles falaram que viriam, que a própria lei deles falava que ia vir. Olha para você ver como é que eles são contraditórios, esses escribas e os fariseus. Se na lei deles estavam falando que ia vir um profeta, que ia vir um Messias, eles estavam com uma cegueira religiosa e espiritual tão grande que eles não conseguiram, nem com os milagres de Jesus na frente deles, curando demônio, fazendo um monte de coisa, curando gente na frente deles lá, nem com isso eles acreditaram que era o Messias, nem com os milagres. Tão cegos religiosos que nem com os milagres eles viram que era Jesus que estava na frente deles. Olha a cegueira da religião, olha a cegueira da palavra rígida ali, sabe, naquela época era Torá, Moisés. Isso aí bate com 603 mandamentos? Não. Então é herege, tem que crucificar. Ignorância. Jesus estava vindo na frente deles. O Antigo Testamento, cheio de profeta, profetizando que ia vir o Messias, né? E eles não conseguiram enxergar isso, pessoal. Olha a ignorância. Cegueira espiritual, escravos da Bíblia, escravos. E hoje eu falo, hoje está cheio de gente que segue espiritual, crente fanático, segue pela Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, que tu tá ali é a palavra de Deus, e começa a colocar e ter comportamentos. Não, mulher não pode depilar. Não, a mulher tem que ser submissa ao homem. Esse negócio da mulher ser submissa ao homem, pessoal, era a lei da época, não era só o marido, não, era qualquer homem. Era a lei da cidade na época. Não tem a lei hoje da Constituição Federal do nosso país que a gente segue? A lei daquela época era essa. A mulher tinha que ser. O cara falou assim: ó, eu tenho um sacola aqui, eu quero que você carrega. Qualquer mulher tinha que ser submissa a qualquer homem naquela época. O homem mandava. Era a lei da cidade ali. Agora o cara vem hoje e coloca isso nos tempos atuais. Pessoal, cegueira espiritual. Fica preso ali demais na palavra da Bíblia e está limitando a espiritualidade. Está provocando preconceito, está provocando homofobia, está sendo machista. Cuidado, pessoal, cuidado. Se não tem a lei do amor, não é de Jesus. Ignora, não leva o que não for de Jesus, que não for lei do amor, que não for perdão, caridade, compaixão, elevação da espiritualidade. Ignora. Está na Bíblia, mas ignora. Eu falo mesmo.
E aqui, como eu falei no início, e agora eu vou falar com vocês, ó, para tudo aí, ó. Essa aqui é uma parte muito... Não são todas as pessoas que estão preparadas para entender isso aqui, tá? Agora vai ser a parte que vamos chamar de herege, filho do cramunhão, filho do capeta, anticristo, mensageiro do demônio, pode chamar o que você quiser. Eu não vou deixar de pregar aquilo que eu acredito. Pessoal, você hoje sim, eu te pergunto, vamos pegar o Deus do Antigo Testamento. Você consegue elevar a sua espiritualidade, ser mais espiritual que o Deus do Antigo Testamento? Não é todo mundo que está preparado para isso aqui, não. Ah, não, mas Deus tinha que fazer o que ele fez antigamente, o povo era rebelde, né? Muita gente vem com esse argumento. Não, beleza, eu entendo. Mas ele, por ser Deus, será que ele não poderia? Porque eles falam que Deus não erra. Mas ele, Deus, se arrependeu. Olha as contradições da Bíblia. Ele, Deus mesmo, se arrependeu. Se ele é Deus e não erra, ele não teria outras formas melhores de certas coisas aqui? Porque como eu falei para vocês aqui, teve genocídio, teve infanticídio. Ele praticamente destruiu, né, uma cidade inteira. Será que ele, por ser Deus, não poderia... Você, se fosse Deus, você destruiria uma cidade inteira? Se aquele povo ali, tudo bem, o povo tinha os pecados ali, né, a idolatria, a gente sabe que não só Sodoma e Gomorra não foi só questão sexual, não, foi idolatria também. E a autossuficiência, se achar como se fosse Lúcifer, né? Achar autossuficiente como se não precisasse de Deus a ponto nenhum. Mas será que destruir, matar todo mundo, matar criança, matar gente inocente, matar, sabe, jogar todo mundo no mesmo bolo ali, será que você, se fosse Deus, faria o que Deus fez? Espiritualidade, você pode, com Deus do Antigo Testamento, você pode elevar um pouco. Por isso que eu tô falando, não é todo mundo que tá preparado para essa conversa aqui, não. Por isso que eu deixei até pro final aqui. Matar animais. Se você fosse Deus, você... Tô te falando, você pediria para alguém sacrificar seu próprio filho? Você poderia, tudo bem, não sacrificou, mas que Deus é esse, que sabe que, não, eu quero que você mate seu próprio filho, pede para alguém sacrificar e matar seu próprio filho. Não é uma sacanagem? Você chegar para alguém e falar assim, não, eu sou Deus, eu quero que você mate seu próprio filho. Ah, não, mas ele estava testando, ele estava querendo saber qual que era o compromisso dele com Deus, qual que era o nível de fidelidade. Mas foi muito perversidade, né? Não teria outra forma de testar essa fidelidade, não. Não, eu quero que você mate seu próprio filho. Olha o que fez com Jó. Ah, não, eu quero tocar o seu filho, eu quero ver se ele é santo mesmo, eu quero testar ele. Você, se fosse Deus, você deixaria outra pessoa a fazer o que ele fez? O diabo fazer o que fez com Jó? Você fosse, eu tô falando sério, você, se fosse Deus, você deixaria o diabo fazer o que fez com Jó? Você não acha que foi muita maldade, não? Muita tortura, principalmente com um servo honesto e fiel a Deus que ele era. Você consegue ser um pouquinho mais espiritual do que esse Deus aí do Antigo Testamento. Eu sei que é forte o que eu estou falando, mas às vezes o seu coração, ele consegue ser melhor, mas um coração bom, um coração melhor, mas, entendeu? A nível de excelência, melhor do que o próprio Deus. E ele, por ser Deus, ele precisava realmente fazer isso com seu filho? Se ele é o Deus do universo? De deixar o diabo fazer o que fez com Jó? De pedir para o outro sacrificar o próprio filho? De colocar os pecadores num fogo eterno para sempre, queimando para a eternidade? Olha a lei do nosso país. A lei do nosso país, a mais pesada, é a cadeira elétrica, se eu não me engano. É mais suave do que o fogo eterno. O cara vai lá, pelo menos ele toma um choque e morre. Ou então a prisão perpétua, né? A cadeira elétrica acho que é só em alguns estados lá, acho que é no Texas, nos Estados Unidos, que é liberado. Um estado, não sei. Mas a prisão perpétua. A prisão perpétua, tá, deixa o cara lá preso o resto da vida. Beleza. Mas ainda é melhor do que queimar no fogo do inferno. Quer dizer, a lei humana, ela ainda consegue ser mais misericordiosa que a lei de Deus. Esse Deus aí do Velho Testamento. Esse Deus perverso. Então a gente tem que refletir muito, a gente tem que estudar muito, pessoal. Né? E não para aqui não. Eu contei a história de Abraão, né? Para sacrificar seu filho lá, o Isaac, né? Contei a história de Jó. E Jesus na questão dos porcos? E Jesus na questão dos porcos? Porque olha só para vocês verem. Quando Jesus queria mostrar que tinha um demônio ali mesmo. E que ele tinha um poder sobre o demônio. Então ele materializa para as pessoas verem
o poder e a autoridade que ele tinha de tirar o demônio do corpo da pessoa e colocar nos porcos, e os corpos vai ribanceir abaixo. Só que aí o coração do ser humano foi o seguinte: pô, nós perdemos todos os porcos aí. Porque o diabo, a legião, falou com Jesus: tenha compaixão da gente. Não é ter compaixão, né? Porque Jesus não ia ter compaixão, de certa forma, ali com os demônios, tudo bem. Mas não extinga a gente de vez, não. Coloca a gente nos porcos, né? E dá mais um tempo pra gente aqui. Foi mais ou menos isso, a história dos porcos. E tudo bem, Jesus estava querendo mostrar como é que era o coração humano. Que em vez de se preocupar com a pessoa que tinha acabado de perder, tirar o demônio dela, com o coração daquele ser humano que tinha acabado de ser salvo, eles estavam mais preocupados nos porcos que eles perderam, que caiu ali na ribanceira abaixo. Mas por ser Jesus, até Jesus não poderia expulsar esse demônio, mandar para outro lugar. Tinha que sacrificar os porquinhos, coitados. Tinha que prejudicar aquele pessoal que vivia ali do cultivo, né, dos porcos. Então, assim, sem querer, Jesus acabou prejudicando aquele pessoal, né, que vivia, que precisava daqueles porcos, e acabou sacrificando os porquinhos. Você faria a mesma coisa que Jesus se você fosse Jesus? Tá vendo que esse papo não é para qualquer um? Porque eu tô querendo pegar um nível seu de espiritualidade e elevar a ponto que ele passe até pouco de Deus, até um pouco de Jesus. Jesus e Deus, beleza, a gente respeita, a gente continua venerando, eu não virei ateu, não. Exemplo de ética, de caráter, de evolução, de amar os inimigos, olha a coisa mais linda, a coisa mais forte que Jesus fala. Eu não estou de forma nenhuma aqui menosprezando a figura de Jesus, não. Eu só estou falando que com base nele a gente pode ser mais. A gente pode ser mais. A gente pode se espiritualizar mais. A figueira é a mesma coisa. Ele precisava amaldiçoar uma figueira. Paulo amaldiçoou alguém lá. Que vê os demônios venham para cima de você. Depois acho que Paulo arrepende disso. Eu tenho que até conferir isso depois. Mas quando a gente estiver em Paulo, eu vou falar sobre isso. Eu vou explicar isso melhor. Porque nós vamos falar sobre Paulo. Essa parte aí. Mas a figueira, coitado, acho que não estava nem na época dela dar frutos. Tudo bem, ele queria mostrar uma palavra para os discípulos, que aquele que não dá frutos, né, ele não serve para o reino de Deus, e a gente tem que gerar frutos. Como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, não adianta só, tudo bem, ele já pela lei da graça, a lei da fé, o acreditar, ele já salva a gente, mas as obras também, pessoal, os frutos que a gente gera, é fundamental para o reino de Deus, né? Vamos para a conclusão? Conclusão, o maior no reino dos céus é aquele que humilde mais serve. Segundo a Bíblia, em Mateus 18,4, Jesus afirma que o maior no reino dos céus é aquele que se torna humilde e simples, como uma criança. É o que eu falei com vocês, pessoal. As obras são fundamentais nesse processo de espiritualidade nossa. O crente chega para mim e fala assim, não, mas eu não preciso de obras. A Bíblia fala que pela fé eu serei salvo. Tá? Mas aumentar o seu nível de espiritualidade, que é o que nós estamos falando aqui. Super santidade, o conceito é esse, super santidade. Muita gente não está preparado para isso, tá? Muita gente vai me chamar de herege, mas o conceito é de super santidade, uma santidade que seja tão forte quanto a de Jesus, e às vezes até ultrapasse Jesus e até ultrapasse Deus, principalmente o Deus do Antigo Testamento. Serviço em vez de poder. A lógica do reino de Deus é servir, como destacado em Mateus 20, 20 e 28. Onde Jesus ensina que quem quiser ser o maior entre todos, deverá ser o servo. Né? Eu falei isso aqui em 23:11. O maior no reino é o que é o servo, é o que mais serve, é o que mais faz obras, é o que mais ajuda os outros. Facilita a vida de alguém, pessoal. Facilita a vida de alguém. Tenha obras, tenha um coração quebrantado. Viva, e esse estilo de vida, meu estilo de vida é ajudar as pessoas. Meu estilo de vida é fazer o bem. Meu estilo de vida é perdoar. Meu estilo de vida é ter paciência. Meu estilo de vida, sabe, é viver leve. Quando você vive leve, você vive com Jesus. Jesus veio trazer um fardo mais leve. E às vezes a pessoa fica presa demais na Bíblia, nas regras, na rigidez. O fardo fica pesado demais. E aí você vê os escândalos gospel. Pastor pegou a irmã casada. Pastor casou 5 vezes. Pastor, entendeu? Aí você vê os escândalos gospel. Pastor roubou dinheiro da igreja. Quando saberemos que são os filhos do Pai, praticando a justiça e o amor? Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus de verdade, não os escribas e os fariseus. Quando você quer saber se seu pastor é honesto, você vê o comportamento dele, não o que ele fala, porque vai falar e vai falar muito bem, vai falar bonito, vai ter oratória maravilhosa.
mas você vê o comportamento dele no dia a dia. Como é que ele cumprimenta as irmãs, né? Como é que é a questão do coração dele para caridade, os princípios, se ele tem humildade. Seu pastor já pediu desculpa? Seu pastor já se ajoelhou para lavar seus pés? Pensa nisso, né? Porque pela lógica, um pastor deveria lavar o pé de todos. Pela lógica, o pastor deveria lavar o pé de todos os discípulos na igreja. Pega as famílias lá e faz já que ele não gosta muito de ritual, o ritual do batismo, o ritual da Santa Ceia, faz o ritual também de lavar os pés. Coloca lá todo mundo lá, pega mendigo, tudo lá com os pés fedidos, cheio de encardido lá, e vai lavar o pé. Pastor, você, aí, pastorzão, né, homem de Deus, vai lá, se ajoelha, vai lavar o pé desses mendigos. Quando saberemos que são os filhos do Pai? Praticando o amor, a justiça, deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu irmão. 1 João 3,10. Pessoal, e aí a gente fechando aqui, porque os escribas e os fariseus, eles são da religião, eles são da religiosidade, e eu falo para vocês hoje aqui, para a gente fechar esse assunto, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os escribas e fariseus, cuidado com os falsos pastores, cuidado com os falsos padres, cuidado com os falsos papas. Olhe no comportamento, olhe nas atitudes. O comportamento fala mais do que 1000 palavras, né? Mas principalmente, se tiver... Eu não tenho religião mais, mas na verdade eu tenho uma religião e eu vou falar qual religião que eu tenho para vocês aqui. A minha religião não precisa de placa de igreja, a minha religião não precisa ir na igreja, entendeu? É simplesmente essa aqui, ó. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é de cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, pelas coisas do mundo. Tiago 1,27. Essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira religião que todo cristão deve seguir. Essa é a religião correta que está na Bíblia, que o cristão deve seguir. Porque Jesus não veio para fundar religião, Jesus não veio para fundar sistema religioso, Jesus não veio para fundar igreja, placa de igreja. Você entendeu? Jesus não escreveu a Bíblia. Jesus não participou do concílio de Niceia. Foi os romanos lá que falaram que isso é santo, isso não é. Eles que decidiram por você. Não deixe as pessoas decidirem por você. Você pegue todos os apócrifos, pega o cano oficial, vê o que tem amor, vê o que tem Jesus, vê o que tem elevação da espiritualidade ali e pega o que é melhor para você. Deixa chamar de apócrifo, deixa chamar de herege, não importa, é o seu coração. Jesus veio para trazer o seu coração. Ele vai destravar essas barreiras das regras e aumentar a sua espiritualidade, focando no seu coração. Caridade, reforma íntima. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Encerrou Mateus 23. E nas próximas semanas aí, eu vou pegar o evangelho completo do Novo Testamento, começando por Mateus ali 1, e já pegando, peguei o versículo, já olho na visão dos 4 apóstolos ali do Novo Testamento, depois nós vamos para as cartas de Paulo, vamos varrer o Novo Testamento todo primeiro, beleza? Vamos falar de espiritualidade, vamos focar nisso, e vou ter um culto aqui especial também com a Bíblia da Etiópia. Os 40 dias de Jesus ressuscitado, o que ele falou nesses 40 dias? Vai chocar muita gente. Muita coisa foi profecia do que está acontecendo hoje. Vai chocar. Quer acreditar, acredita. Se não quiser acreditar, pode me chamar de herege. Se não quiser acreditar, não tem problema nenhum. Mas você tem pelo menos o direito de saber. Eu falo isso para as pessoas. Eu sou discipulador também. Eu coloco aquilo que eu acredito. Você não precisa acreditar em tudo que eu falo. Você não precisa acreditar em tudo que eu falo. Porém, eu tenho o direito de falar. As pessoas devem ter o direito de ter outros pontos de vista sobre religião, sobre interpretação da Bíblia, sobre interpretação da palavra. É por isso que nasceu, cada esquina tem uma igreja. Cada esquina, dentro da própria evangélica, tem pentecostal, tem quadrangular, tem parede preta. Tá vendo? Por quê? Por questões teológicas diferentes, doutrinas diferentes, regras diferentes. Se eles podem, eu também posso. Aqui também nós vamos ter aqui é a regra voltada para Jesus, para o amor, para a caridade, para a hermenêutica de Jesus, do amor. Então, esse aqui é o ponto central aqui. Eu vou ler a Bíblia com amor para vocês aqui. Antigo, Novo Testamento, livro apócrifo que for. Eu quero passar tudo que coexiste com isso. Tudo que leva para isso. Aumento do nível da nossa espiritualidade. Então, a gente tem que expandir, pessoal. Expandir a espiritualidade. E nós estamos aqui para isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Fica na paz, fica com Deus. Amém. Vamos embora. E seja livre.